Olá meu irmão, olá minha irmã, este é o canal Palavra de Vida e eu sou o presbítero Adalto. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco da Palavra de Deus e fazermos a nossa oração do dia. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe este vídeo, ative o sininho e vamos participar e fortalecer o elo da maior corrente de oração já vista. Antes de começarmos a nossa conversa, quero falar sobre espiritualidade. Vamos ver o que está em Hebreus 4:12. Fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meu querido, eu lendo sobre espiritualidade e veio a indagação de uma matéria que nós estamos estudando sobre isso. E achei muito interessante, que é do nosso professor e pastor Leonardo Morada, que é o mestre da matéria, e nos fez o seguinte questionamento: o que é espiritualidade para você? E eu, estudando isso, resolvi fazer esse pequeno vídeo para a gente compartilhar isso. E o que significa para você? Veja bem, foi o que eu falei e volto a falar. Há duas formas de nós abordarmos um determinado assunto quando estamos estudando ele. Uma é de uma forma superficial, falar de uma forma rápida. E a outra é adentrarmos num determinado ponto para falar. A definição, ela não é uma tarefa fácil. Em que pese o termo espiritualidade ele nos sugerir um relacionamento com Deus, e quando a gente fala Deus, você sabe que, no caso nosso que nós estudamos o Evangelho, é Deus aquele que todos nós, do Evangelho, que mandou o Filho Jesus Cristo aqui no mundo, estou me referindo a este ponto. Mas a cada dia, o progresso, os estudos, os avanços da ciência têm relativizado a presença de Deus. Naturalmente, nós temos a influência do iluminismo em nossa sociedade, como lá na época, logo depois da morte de Jesus, o helenismo influenciou muito as comunidades que eram dominadas por Roma. Nós também temos a influência do iluminismo. E o termo espiritualidade, ele começa a ter um novo modelo, um novo conceito de visão, de dizer assim, a espiritualidade é isso, espiritualidade é aquilo. Vou fazer uma analogia. Antigamente, o que era ser homem e ser mulher? Nós tínhamos um padrão. Mas hoje, com o avanço social, ser homem e ser mulher tem o mesmo significado que antes? Não tem, não. Não tem, você sabe que não tem. Então, Deus começa a ser colocado num patamar de igualdade com as outras ciências, com os outros valores, como é o valor do próprio homem. O homem passa a ter um valor que deixa Deus de lado. Deus acaba sendo um mero espectador e um cumpridor de ordens na vida da pessoa que procura Ele. Deus é aquele que, o que Ele me pediu eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu não sou Deus. E esta não é uma forma mais adequada de se aproximar de Deus. Há quem diga que os cursos de teologia, se o sujeito não estiver bem alicerçado em sua fé, ele acaba deixando a fé. E isso é uma realidade, porque eu tive essa experiência no curso de Direito, do qual eu sou bacharel, e lá eu me vi um pouco assim, as mensagens da filosofia e do socialismo, elas são bem contundentes, eles têm argumentos bem contundentes. E se você não estiver bem alicerçado na tua fé, você acaba por abandoná-la. Entretanto, lá também eu aprendi uma coisa com o meu professor de filosofia. Ele falou assim, Santo Agostinho é o filósofo que é conhecido como Santo Agostinho, tá? Ele afirmou o seguinte: a fé e razão, elas caminham lado a lado. Mas existem coisas que a razão não consegue explicar. Até mesmo na medicina, nas doenças, existem coisas científicas que não se pode explicar. Existem, por exemplo, pessoas que estão doentes e deixam de estar doentes, elas são curadas e a medicina não consegue
explicar, eu estou falando a verdade ou estou falando mentira? Pois é, então Agostinho fala assim, a fé e a razão andam lado a lado, mas onde a razão para, aí a fé prossegue. Mas é preciso ter a fé e a razão, porque uma fé desprovida de razão, ela é uma fé absurda, porque ela vai te fazer crer em coisas que você sabe que são impossíveis. Então a fé e a razão tem que caminhar lado a lado. Mas o cerne da questão tem sido esse. Os avanços tecnológicos, a ciência, ela tem redirecionado o foco de Deus para o homem e, nesse sentido, os doutores da lei de hoje em dia e até mesmo os doutores do Evangelho, os teólogos mais modernos, muitos deles, hoje têm feito uma relativização da palavra de Deus, da pessoa de Deus. Nós temos até conversas que algumas pessoas falam que já estavam falando em mudar a Bíblia. Eu não tenho certeza se efetivamente é um fato verídico ou não, mas a própria Bíblia fala que ela não pode ser mudada, não deve ser mudada. A Bíblia é como uma constituição com cláusulas pétreas que não podem ser mudadas. Então, como alguns teólogos dos nossos dias, eles às vezes impõem, de um lado eles impõem pesados fardos para os seguidores. Por exemplo, o seu rebanho, que às vezes ele tem que tomar conta, ele coloca pesados fardos que nem ele mesmo consegue carregar. E o fardo que eu digo não é fazer ou não fazer, é uma infinidade de coisas. Às vezes ele diz assim, você faça isso que vai acontecer isso, mas ele mesmo não tem coragem de fazer. Isso já acontecia na época dos fariseus, na época que Jesus questionava os fariseus. E ele falou para os fariseus, olha, vocês impõem fardos relativamente muito altos nas pessoas, mas vocês mesmos não fazem. E nesse sentido, às vezes o sujeito, para poder ele ter uma quantidade de seguidores, de adeptos, eles falam aquilo que a pessoa quer ouvir. E começa então um pseudo-evangelho que se diz estar baseado na palavra de Deus, para que a pessoa tenha um egocentrismo exacerbado. Ela deixa Deus de lado, Deus passa a ser um mero espectador e ela é escolhida, ela vai vencer, ela isso, ela aquilo. E eu acho que é bacana, você tem que ter ajuda, porque Deus realmente ele quer que você seja vencedor. Qual é o pai que não quer que o filho seja vencedor? Mas nem sempre o pai vai fazer a vontade do filho. Você faz sempre a vontade do seu filho? E Deus é pai, a Bíblia fala que Deus é pai, porque às vezes o teu filho te pede alguma coisa que não vai fazer bem para ele. E isso tem relativizado a espiritualidade em todos os sentidos. Alguns movimentos pós-modernos, eles se estribam nos modelos que são arcaicos de outrora. Por exemplo, outrora a mulher era desprezada na sociedade, vocês sabem disso, não tinha valor nenhum, era coisificada, mas eles se estribam nesse modelo arcaico e querem nos colocar um paradigma também que não se pode aceitar, inaceitável. Como, por exemplo, nós temos alguns movimentos bem presentes que de modo silencioso eles acabam adentrando aos nossos templos e às nossas igrejas. O cristão bem intencionado, o seguidor bem intencionado, ele acaba por crer que Deus não é mais o centro do culto, o centro do culto é Ele. Você já viu quando o louvor, ele só fala que eu vou vencer, eu vou isso e aquilo, mas às vezes você vê um culto que às vezes o louvor não está louvando a Deus. Certa feita eu fui numa determinada igreja lá em Mato Grosso do Sul, quando eu morei lá naquela região, no Campo Grande, e eu fiquei 2 horas no culto e em momento nenhum eu ouvi a palavra e só era coreografia, mas assim não tinha nada de bom, era um entretenimento e não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, o modelo de autoafirmação, ele começa pelo egocentrismo, eles começam uma autoajuda e isso aí acaba afastando o homem da presença de Deus. E é lógico então que meio humilde entendimento, quem sou eu para poder
afirmar, mas pelo que eu vejo dos estudiosos falando, eu fico achando que tem hora que é preciso um novo para o velho. Como um novo para o velho? Uma mudança da forma de ministrar o Evangelho, uma nova mudança com base no velho Evangelho genuíno de Jesus que ele trouxe para nós, conforme está na Bíblia, deixando a exegese, que é a compreensão que o sujeito quer ter do texto da Bíblia, e começando a usar a exegese, que é a aplicação do Evangelho ao pé da letra, de um modo em que Deus falou com o autor na hora que ele queria escrever. Ele queria falar isso. E, lógico, resguardadas as devidas adequações, mas sem retirar o sentido da palavra. As adequações são o quê? Vamos trazer para o nosso contexto, mas sem retirar da palavra aquilo que ela realmente quer na nossa vida. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar juntos? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, entramos na Tua presença. Meu Pai, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de refletirmos sobre a Tua palavra. E, meu Deus, queremos pôr diante do Teu altar que nós queremos, Senhor, te servir em espírito e em verdade. E não queremos, Senhor, te servir pelo que Tu pode fazer por nós, mas pelo que Tu é. Porque, Senhor, o amor é incondicional e o amor, Senhor, é aquilo que nos traz a Tua presença. Sabemos, poderoso Deus, que Tu tens inúmeras coisas e que Tu pode tudo e todo o poder está em Tuas mãos. E, naturalmente, Senhor, iremos sempre apresentar, Senhor, as nossas petições e as nossas súplicas conforme diz a Tua palavra. Mas, Senhor, não queremos fazer isso, Senhor, como uma moeda de troca pelo nosso louvor, pelo nosso amor, por tudo, Senhor, que nós queremos demonstrar para Ti. Porque, Senhor, Tu é o único e soberano e a Ti, Senhor, seja dada toda a honra e toda a glória. Te apresentamos também, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, que precisa, Senhor, de uma intervenção, de um milagre, de uma modificação na vida dela. Que ela possa, Senhor, ter o discernimento entre a ovelha e o lobo vestido de ovelha. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoá-lo.